fala e depois não fala, e como é que a gente vai ligando essas coisas, né? E como cada um vai trazendo foco na análise da questão que está sendo enfocada, né? Eu acho que, na minha perspectiva, na hora que a gente pensar o que eu digo aqui hoje, como é que eu estabeleço uma relação entre subjetividade e dificuldade de aprendizagem, eu fui tentando recuperar tudo aquilo que eu já pensei, tudo aquilo que eu já escrevi, todas as coisas na qual eu fui acreditando, fui deixando de acreditar. E teve uma reunião que eu comentei com o Fernando. Eu acho que hoje eu estou constituída pela teoria da subjetividade, no sentido de como é que eu vejo os processos da escola, como é que eu vejo aquilo que acontece nas relações pedagógicas, aquilo que acontece nos processos de ensinar e aprender, como é que eu vou sempre introduzindo uma perspectiva, né, da subjetividade. Embora a gente precise ter muita consciência, e isso é uma questão que me leva a pensar muito, que uma perspectiva teórica, até que ponto ela deve ser ensinada, né, para que ela possa, esses processos de escolarização, seus diferentes processos de aprendizagem, tendo como base uma perspectiva teórica, e como é que isso implica, né, essa formação docente. Eu acho que eu acabo querendo muito fazer que faça essas diferenças. E como é que essas diferenças então vão acontecer? Então eu vejo, por exemplo, o trabalho da Maristela e eu pergunto, ela como pesquisadora viu uma porção de coisas, né? Você acompanhou e pensei aqui nessa revolução? Sim, dizer que o desafio da escola realmente é ensinar tudo para todo mundo. Vamos dizer que essa é uma questão bastante ampla, né? E com isso, com essa ideia de ensinar tudo para todo mundo, você afoga conteúdo, você faz nascer conteúdo, afoga pessoas, né? Pensando que todos reagem da mesma forma, da mesma maneira, diante de qualquer estímulo, né? Então, a gente vai, tem uma missão, eu tenho um ano, tenho 40 alunos, e o que eu vou fazer é aquilo que está pedindo para eu fazer. E aquilo que o sistema está me cobrando, isso me submerge, né, dentro da escola, para coisas que talvez não sejam tão importantes, né? E aí eu vou ter também, então, estratégias pedagógicas focadas no conteúdo, na lógica do conteúdo, e aí o obscurecimento do sujeito é fatal, né? E aí, nesse obscurecimento do sujeito, né, vão aparecer, sim, as questões de aprendizagem com foco nas dificuldades de aprendizagem. Um sujeito aparecendo de uma outra forma, né? Um sujeito aparecendo como responsável, e principalmente nas suas limitações em função daquilo que ele não tem, que lhe falta, e que então ele passa a ter dificuldade. Então eu faço uma pergunta aqui: será que são tantos alunos assim que enfrentam essas dificuldades? Mesmo aquele Peralta, que inventa arte naquele de fazer, de celebrar, e se safa de tantas situações de forma tão criativa, né? Como é que será que então a gente vê, e aí a gente tem pano para manga para discorrer sobre aspectos comportamentais que aparecem na escola e que a gente vai criando explicações para isso de forma bastante superficial. Então, o que eu passei a pensar é que temos que tentar ver esse problema com outras referências e com outras luzes. Então, por isso que eu acho que nós temos de pensar uma luz que nos chega a permitir ver coisas diferentes, e a teoria histórico-cultural coordenada com a teoria da subjetividade. Será que, então, nós poderemos ver situações resolvidas de um ponto de vista diferente, a partir de uma outra perspectiva teórica? Há algum tempo, então, eu me convenci que ensinar teoria não resolve, mas pensar teoricamente, ou seja, pensar
diante de alguns princípios teóricos que encaminham essas explicações embasadas em alguns outros princípios, podem ajudar. Né? Que princípios são esses, né, que possam, então, gerar diferentes posturas? Né? Então, o que eu tenho me perguntado é isso. Por que a gente não consegue mudar determinadas coisas na escola? E por que determinados encaminhamentos teóricos, às vezes, não surtem tantos efeitos? Né? E eu fico pensando, porque existem diferentes teorias teóricas que trabalham em diferentes categorias, diferentes princípios, né? E que ela, então, nem sempre, né, nos ajudam a pensar. E aí vocês podem lembrar de todas as teorias dentro da psicologia da educação que todos estudam, né? E como é que elas indicam, né? A Cristina já falou disso, de diferentes perspectivas teóricas que nos induzem a pensar o sujeito e o processo de ensino-aprendizagem de diferentes perspectivas. Então, o que seria a gente pensar um desenvolvimento que tem rota diferente, né? Aprender como uma necessidade do sujeito, como o homem nasce aprendendo, né? Aprender na perspectiva de uma relação social de aprendizagem, né? Porque mesmo quem é autodidata, ele acaba embalando ações sociais e perspectivas sociais. Né? Então, a gente precisaria compreender que teorias nos levam a pensar por caminhos diferentes, por princípios diferentes, crenças diferentes, concepções diferentes, e nos fazem ter expectativas diferentes, nos faz tomar posições e nos relacionar de forma diferente. Por isso, passamos a pensar que caminhos isso nos leva em relação à prática pedagógica e formação de professores. Então, nessa perspectiva de estudar concepções que embalam o pensar dos professores, para identificar os princípios que embalam suas práticas, eu fiz algumas pesquisas e fiz uma constatação, que eu acho que não é difícil da gente perceber o que sustenta isso. Então, nesse artigo que eu escrevi, que está publicado nesse livro, eu pensei que, analisei aqui as concepções do professor de turma. Eu não vou falar qual é a concepção, eu vou indicar uma frase falada pelo professor que seria uma possibilidade da gente extrair um monte de coisa. Não é bem aquela turma que me passaram da escola. Joga a gente para fazer e depois passa 2, 3 anos, vem outro governo e troca tudo, aí joga tudo fora. A gente percebe isso, que a perspectiva de escola, ela está coordenada com uma forma de funcionamento objetivo e cotidiano. Né? Não se pensa na escola naquilo que ela precisava mudar, naquilo que a gente precisava investir dentro da escola. De ensino, de aprendizagem e de conhecimento. Então, qual é o objetivo? A professora fala. Que eles estejam bem no final do ano. Isso me joga para uma questão que importante são os resultados. De si mesmo enquanto professor, isso é muito importante. Uma sensação de angústia, meu Deus, de me sentir perdida. Da organização do ambiente social. Outro critério que eu utilizo aqui é de não deixar os falantes, as comadres perto, né? Uma porção de coisa. Das relações sociais e pessoais. Olha, tem que ter simpatia dos dois lados, senão a crença de que os alunos são confiáveis ou não comandam as relações. De aluno, alguns têm problema de família, e isso pode ser visto na aprendizagem deles, no relacionamento deles. Eles se colocam para conhecer o aluno nas referências que são externas aos alunos, a família do aluno, aquilo que eles vestem, aquilo que eles se comportam. Então ela fala, o problema da Lúcia é que ela não está nem aí para a vida, a mãe não está nem aí. Então o aluno é um sujeito de carência, é um sujeito de falta, né? Então,
na questão da dificuldade de aprendizagem, aparecem muitas representações e avaliações estereotipadas em relação à criança, à família, ao contexto de vida. As crianças ainda são avaliadas pelas aparências, ele é calado e ele é tímido, fazem atividades ou não fazem, ou conversam muito, são disciplinados. E por aí nós vamos. Aí aparecem circunstâncias que nos estimulam a pensar em necessidade de mudança. Como é que a gente muda isso? Né? Como é que perspectivas teóricas podem nos ajudar a avançar, a fazer mudanças que possam ser significativas para a gente conseguir chegar a ver esse sujeito, essa criança, né, que tem um monte de coisas para nos mostrar e que querem nos mostrar. E que querem ser confiantes, mas é preciso que alguém olhe para elas, né? Então eu tentei numa outra pesquisa que eu publiquei aqui nesse livro, procurar entender como estudar, e desenvolver e discutir uma perspectiva teórica poderia nos ajudar a que a gente caminhasse em relação a possibilidades dessas mudanças que eu estou pensando.